Agora tá tudo certo. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Então estamos na nossa hora, né? Nós vamos iniciar é, convidando a todos para fazermos a nossa prece, né? Nós teremos o estudo e após teremos a aplicação dos passes, tá? Então, quem desejar, depois, na hora certa, nós vamos comunicar a vocês, tá bom? Vamos então. Tá dando para ouvir bem, né? Uhum. O som tá ok, né? Tá dando para ouvir. Tá, joia. Vamos fazer a prece então, né? Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe a todos, abençoando os nossos lares, fazendo com que a luz do seu amor possa se impregnar no ar que respiramos, nas paredes que nos abrigam, nos nossos corações, em cada célula do nosso corpo, envolvendo a todos os familiares, como uma onda benéfica de amor, de paz, que tomasse conta dos corações, que envolvesse os pensamentos, despertando a alegria, despertando o otimismo, a esperança, para que todos possamos caminhar envoltos na tua luz, Senhor. Envolva também os espíritos necessitados que por vezes nos acompanham ou que estejam em torno de nós para beneficiarem-se também dos estudos da manhã. E que a tua luz ilumine os nossos corações e pensamentos hoje e sempre. Que assim seja. Pronto, vamos lá. Muito bem, pessoal. Que bom, né? Vamos estudar um pouquinho. Nós, semana passada, a gente estava praticamente começando o estudo e tivemos que interromper, né? Uma queda de energia. Depois a conexão ficou difícil, mas hoje, se Deus quiser, a gente vai até o fim, né? Obrigado pela compreensão de vocês sempre, tá? Então nós vamos dar continuidade, pessoal, ao Evangelho de Lucas na visão espírita. Nós fizemos o capítulo 9, 57 e 58, né? Só revisando aqui para vocês, né? Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Praticamente a gente falou a respeito disso e logo em seguida a gente começou o 59 e caiu a energia, né? Então nós vamos pegar do 59 aqui. Disse a outro, Jesus, né, falou a outro que o estava seguindo: Segue-me. E este respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Então a gente falava até para vocês que não é para todas as pessoas que Jesus chamava para que o seguisse. Embora os seus ensinamentos fossem direcionados para todos, todos que quisessem poderiam aplicá-los. E todos nós podemos aplicar os ensinamentos, né? Quanto a seguir Jesus pessoalmente, junto com o grupo de pessoas que o estavam seguindo, não era para qualquer pessoa, não era para todos. Tanto que alguns até quiseram seguir Jesus, e Jesus falou assim: olha, volta para tua casa, cuida lá, né, das pessoas que estão lá, né? Então, assim, como que dizendo que, olha, tem coisas mais importantes para você, o momento é mais importante você cuidar das coisas que lhe são mais afetas aí diretamente do que você estar comigo, tá? Nesse caso, ele falou: segue-me. Ele pediu que a pessoa o seguisse. É sinal que ele teria condição, é sinal que teria o que fazer junto a Jesus, teria o que aprender pessoalmente ali com Jesus, né? E aí o que a pessoa falou: permite-me ir primeiro enterrar meu pai. O que é muito justo, né? A gente pensar em termos de familiares, em termos de afetos, nos cuidados que nós temos
com certas tradições, com certos procedimentos, encontros, cuidados, né? É justo que a gente pense na família, é justo que a gente pense nas considerações que nós temos pelos familiares, né? É muito justo, é nobre, né? Porém, o que Jesus falou, né? Ele replicou: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Né? Olha só, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. E aqui Jesus, ele não, com certeza, ele não está fazendo nenhuma referência, ele não está desconsiderando os mortos, nem desconsiderando os vivos, nem desconsiderando os familiares, os afetos, de modo algum. Né? Mas Jesus está aproveitando o momento para dar um ensino. Por quê? Porque geralmente nós ficamos muito em torno das questões materiais, ficamos muito em torno das questões convenientes da família, né? Que ganham uma importância extraordinária, ganham uma importância muito maior até do que elas teriam em essência, pelas tradições, pelo valor que a gente dá a elas. Não que elas não tenham valor, mas é que elas ganham um valor supradimensionado na nossa vida. E Jesus aqui, provavelmente, como os Espíritos ensinam, como a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Jesus está relativizando o valor das nossas preocupações. Ele está relativizando o valor que a gente costuma, um valor absoluto, que a gente costuma dar das conveniências aos familiares, um valor absoluto. Ah, peraí, Alexandre, mas não tem um valor absoluto? Não tem um grande valor? Eu não tenho que cuidar? Nós sim, nós temos que cuidar da família, temos que zelar pelos nossos, né, pelos bens, temos que cuidar. Joana de Ângeles chega a falar no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né? Ela diz que, quando ela fala dos bens, né, é justo que nós busquemos, é até um dever a gente buscar os bens materiais, porque isso é importante para a família, para a segurança da família e tudo mais. Mas mais importante do que isso é nós cuidarmos das coisas do espírito. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu porquê, tem a sua prioridade, mas o que Jesus disse aqui é muito importante a título da gente relativizar o que normalmente nós tomamos como preocupações absolutas, né? Imprescindíveis. O que ele fala aqui, né? Ele fala, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Né? Deixa que aqueles que estão mortos perante o espírito, perante a vida espiritual, aqueles que não valorizam as coisas que transcendem, eles ficam só em torno das coisas materiais, ou seja, estão mortos espiritualmente, ou dormentes, né? Talvez dormentes fosse menos drástico o termo, né? Mas aqui ele usou o termo mortos, né? Aproveitando a questão do pai dele. Deixa que os mortos, aqueles que estão mortos espiritualmente, cuidem das coisas mortas ou cuidem das coisas menores. Até porque, né, no caso, o que se vai fazer no enterro é cuidar da carcaça que a gente deixou, né? Que embora seja um templo, como disse Jesus, não deixa de se caminhar para virar pó, né? Ou seja, Jesus tinha coisa mais importante para ele fazer do que cuidar daquilo que viraria pó. A gente precisa relativizar isso, né? E aqui nós não estamos desconsiderando os funerais, os velórios, de forma alguma, tá, pessoal? Mas é que perante Jesus, um chamado direto de Jesus, né? Perante um chamado direto de Jesus, é que nem Marta, né? Jesus estava dentro da casa de Lázaro, Marta e Maria, e Marta foi lá para a cozinha e preparar a comida e tal, e Maria ficou ali cuidando de Jesus, ficou ali conversando, aprendendo.
Ao ponto de Jesus falar assim, quando Marta veio reclamar com Jesus, porque a Maria não estava indo ajudar ela nas coisas práticas, né? Então Jesus falou, Marta, Marta, né? Por que te impacientas tanto? Né? Pouca coisa é preciso. E Maria escolheu a melhor parte, né? Que é estar comigo, aproveitar o momento, aproveitar das energias, dos ensinamentos. Só uma coisa é preciso, e Maria escolheu a melhor parte. Né? Muitas vezes a gente quer ser útil, a gente quer ajudar, a gente quer, mas às vezes a gente fica muito em torno só da superficialidade. E a gente perde ótimas oportunidades de aproveitar a essência de Jesus, a essência do Espiritismo. Quantas vezes a gente joga os nossos encontros para a prática e fica uma prática compulsiva, é o fazer, fazer uma atividade depois da outra, uma atividade depois da outra, e nós não olhamos no olhar das outras pessoas, nós não sentamos para conversar às vezes, saber como é que você está, né? Está precisando de algo, aí a gente só fica na correria e tem que preparar e tem que fazer, né? E a gente perde às vezes o melhor, né? Que é amar, né? O melhor, que é a convivência, o mais gostoso. Os nossos trabalhos espirituais, a coisa mais gostosa que tem é o encontro com as pessoas, é o encontro com a espiritualidade. Não são aquelas inúmeras coisas, atividades que a gente tem que fazer. Eu, pelo menos, eu sinto assim. Há muito tempo que eu sinto desse jeito. O mais gostoso são as pessoas, o mais gostoso são as energias, né? Não são as mil tarefas que às vezes a gente tem que fazer, né? São coisas importantes, mas de menor importância perante a eternidade, perante aquele momento que a gente está. O mais importante aqui entre nós, nesse momento, é a energia que corre entre nós, pessoal. O mais importante é o sentimento que a gente vem a ter nesse momento. Né? É a oportunidade do encontro, da fraternidade que nós podemos exercitar neste momento. É o mais importante de tudo. Né? Não é nem andar rápido, nem devagar, nem fazer um monte de coisa, não. Né? Uma coisa só é preciso, é que a gente aproveite para amar, para correr uma boa energia entre nós. Né? Então Jesus falou, olha, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Olha, você tem um trabalho mais importante. Quanta coisa a gente coloca no meio, se interpondo entre nós e o trabalho. Quantas preocupações, quantas, né, superficialidades, às vezes, se interpondo entre nós e o trabalho, nós e a doação, nós e o amor. Né? Então Jesus falou, olha, vai anunciar o reino de Deus, é o que você tem de mais importante hoje. Né? Esse ensinamento é um ensinamento que também aparece de uma forma um pouco diferente, mas também aparece naquele ensinamento abandonar pai, mãe e filhos, não é? Como é que é? Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E todo aquele que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por um e possuirá a vida eterna. Isso está no capítulo 19 e 29 de Mateus. Né? E num outro momento, em Lucas, né? Então disse Pedro, eis que aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Né? Então, é muito interessante isso, que até complementa o que Jesus falou aqui, o que nós estamos comentando, né? Até complementa. E não se trata de abandonar de fato, né? Mas se trata de observar as oportunidades e amar a tarefa de amor mais do que as conveniências familiares, mais do que as conveniências profissionais, mais do que
as conveniências pessoais, é amar a possibilidade de ajudar, né? De seguir, de expandir, de divulgar o bem, né? Então nós ficamos a maioria das vezes presos, né, a todas essas necessidades materiais que ganham um caráter, um valor absoluto para nós, né? E não tem um valor absoluto. Elas têm um valor que nós damos a elas, né? Certo? Ok. Ok. Vamos lá então, né? É, Aí outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Aí no versículo 61, tá? Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas me permite primeiro despedir-me dos que estão em minha casa, né? Quer dizer, outra pessoa, um alegou a questão do enterro do pai, né? Outro alegou que, olha, mas primeiro o senhor me permite ir lá despedir dos que estão em casa, dos meus familiares, né? Aí a gente lembra daquela questão que os espíritos falam, né? Que uns falam que não podem porque são muito jovens, outros falam porque são muito velhos. Uns falam que não podem porque são casados, outros falam que não podem porque são solteiros. Uns falam que não pode porque são doentes, o outro porque tem muita saúde e não dá para perder tempo. Né? Então cada um tem usado de justificativas para dificultar a sua atividade no bem, no desprendimento, na caridade, na renúncia, né? Então cada um usa um subterfúgio diferente para dizer por que não pode. E talvez esses que falam depois, então tá, depois eu vou, depois eu faço. O Emmanuel até tem uma frase que fala assim, é muito significativa. Ela fala assim, olha, o depois quase sempre é a estrada sinuosa que conduz ao deserto do nunca. Olha que interessante, né? O depois, essa é a opinião do Emmanuel, né? Ele fala assim, o depois, quando a gente fala, então tá, depois eu vou, depois eu faço. O depois é quase sempre estrada sinuosa que conduz ao deserto do nunca. É verdade, não é? A pessoa que tem muita tendência, muito hábito de falar, depois, joga tudo para depois, quase sempre não faz, não vem a fazer. Nem depois, nem nunca. Né? Então o Emmanuel está com a razão, né? Por isso que Jesus, certamente ele sabia para quem que ele estava falando isso, ele sabia da, da, da tendência a se postergar as obras do bem. Alguns querem fazer depois de aposentados, outros querem fazer depois de formados, outros querem fazer depois. E a gente vai jogando sempre para o futuro, e às vezes chega no final da vida que não tem mais futuro aqui na matéria, né? Nós vamos desencarnar e aí a gente perdeu uma maravilhosa oportunidade de fazer aqui na Terra o que nós deveríamos ter feito aqui na Terra, né? Então eu preciso aproveitar. Hoje, o melhor momento é o hoje, é o agora. Agora é o momento de eu ajudar. Agora é o momento de eu mudar a minha postura perante a vida e começar a me doar, amar, né? Então isso é algo que nós podemos fazer. Se fizermos todo dia essa mudança e falar agora é o melhor momento para eu fazer, eu não vou ficar jogando para o futuro não, vou fazer agora. Aí a gente vai ganhar muito em termos de aproveitamento, né? Certo? Até porque a família, os espíritos falam, as delícias da família, né? Gente, é um visgo. A gente fica completamente preso
Porque é muito gostoso ficar em casa, é muito gostoso ficar no aconchego do lar, né? Quando os familiares têm um relativo equilíbrio, quando, né, a gente tem lá a condição financeira mais estável, é uma delícia. Você vai passear, tudo isso é gostoso, é bom, mas é preciso um algo mais. Por isso que aquele, né, Jesus falou aqui que aquele que abandonar, aquele que colocar a tarefa, né, não desconsiderar os seus, mas colocar a tarefa como uma coisa importante, né, ele nessa vida ele já recebe 100 por um, né, vai ser multiplicada a sua alegria e no futuro, no século futuro, a vida eterna. Quer dizer, estaria próximo, inclusive, de não precisar mais nem reencarnar, porque ele passa a ganhar a vida eterna. Por quê? Porque o que ele precisava aprender aqui, ele conseguiu aprender. Que é a importância de colocar o bem, o amor, né, o ajudar acima de quaisquer vínculos materiais. Aí a pessoa que compreendeu o objetivo da encarnação, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Aí, diante desse pedido, né, da pessoa que falou, eu te seguirei, Senhor, mas me permite primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. O que Jesus falou? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Como a gente pode entender isso, né? Talvez em várias formas, infinitas formas, de acordo com o ângulo que a gente olhar, né? Mas a gente entende da seguinte forma, né? Quando eu começo a enumerar o que eu estou perdendo, até por falta de visão, falta de informação, de conhecimento, de experiência, quando eu começo a enumerar o que eu supostamente esteja perdendo, né, eu deixo de olhar e de focar no que eu estou ganhando. Né? Então eu fico muito focado nas perdas. Isso é muito ruim para a gente, em termos gerais na nossa vida, a gente focar muito nas perdas, né? A gente deveria focar mais nos ganhos. Porque tudo que a gente faz na vida são escolhas. São escolhas. A gente logo, desde pequenininho, a gente vai aprendendo já a escolher. E conforme as escolhas que a gente vai fazendo, a gente já vai começando a colher resultados dependendo das escolhas que a gente faz. Então, saber escolher de acordo com aquilo que vai me beneficiar para a vida eterna, aquilo que vai me beneficiar espiritualmente, é uma coisa muito sábia para nós. Né? Entre algo mais imediatista e algo que eu possa construir para a vida eterna, para os interesses espirituais profundos, né, e eternos, eu deveria dar mais importância para esse tipo de escolha do que para aquela. Tá? Para essa opção perante a eternidade do que o imediatismo dos prazeres, né, embora os prazeres sejam importantes, mas diante de prazeres maiores relacionados ao espírito, este deveria prevalecer. Né? Então, quando a gente fica relacionando o que a gente está perdendo, em termos de prazeres, ou em termos de distrações, ou em termos até de companhias, né? Aqui, em questões materiais, eu fico inapto a entender a profundidade das buscas espirituais, os significados profundos. Às vezes, pessoal, a gente leva desvantagens materiais. Às vezes a gente leva, às vezes as pessoas chegam a falar mal da gente, chegam a chamar até de fanático, chegam, né? Mas fazer o quê? Né? Se você sabe que você está cuidando, às vezes cuidando até da própria pessoa. Porque você vai na casa espírita, você está fazendo reunião mediúnica, está atendendo espíritos até ligados à pessoa que está chamando você de fanático. Né? Mas que tem um parente que está doente, a própria pessoa está doente, né? E você está lá, às vezes abrindo mão de um encontro familiar para cuidar espiritualmente daqueles que não o compreendem ainda. Né? Ter que lidar com cara feia dos outros, com chantagem emocional,
Não é fácil, mas esse é o nosso sacrifício, não é outro sacrifício. Esse é o sacrifício que nós temos que aprender a conviver, a sacrificar em benefício da obra de implantação do Evangelho. Jesus já foi o padrão, né? Ele amou, amou, amou e acabou crucificado. Então, nós vamos esperar, né, que a nossa vida seja apenas flores, né, perfumadas. Não dá para a gente esperar apenas isso, né? As flores existirão, sim, mas não apenas flores, né? Vamos ter uns espinhos aí no meio. Nós teremos uns espinhos aí no meio, né? Exatamente. O Celso colocou aqui, inclusive, né? O Celso colocou aqui que é simbólico, né, Celso? É verdade, né? É, deixa eu ver aqui. A questão de enterrar o pai, né? Claro que é simbólico, Jesus jamais proibiria, né? Jesus não proibiria nada, né? Na verdade, né? Enterrar seu pai, né? Despedir dos seus familiares, são pessoas que sempre arrumam uma desculpa para deixar sempre para depois as coisas espirituais. Exatamente, Celso, isso mesmo, né? Então, aí é uma coisa mais para a gente pensar, né? Para cada um analisar, é, analisar o que pode fazer hoje e o que está postergando para depois, para poder seguir Jesus, né? Então, cada um pode analisar, né? Então, vamos dar sequência aqui. Então, a importância da gente pôr a mão no arado, né? Isso é fundamental, pessoal. Nós investimos no futuro, presente e futuro, né? Construímos nosso futuro através da atitude presente. Quando eu fico olhando muito para trás, uma atitude melancólica, do que eu estou perdendo, do que eu podia ter feito, do que eu... Aí, pessoal, a gente se enfraquece e dá margem até para aqueles espíritos que querem nos enfraquecer, que querem nos dominar e não querem que as tarefas do presente, do futuro sejam realizadas. Então eles ficam aproveitando, né, o que a pessoa traz dentro dela para fazê-la ficar presa ao passado, à culpa, a coisas até que ela não deve, né, para se interpor entre ela e a sua tarefa, né, para dificultar a sua tarefa espiritual, né? Às vezes a pessoa entra em depressão, né, por coisas que na verdade são de menor importância, né? Então vamos olhar para frente, né? Pôr a mão no arado e não olhar para trás, a não ser, né, para uma breve análise, mas sem nos prendermos ao que passou, né? Aí nós entramos no capítulo 10, tá? Nós terminamos o 9, entramos no capítulo 10, versículo 1, o episódio dos 72. O que são esses 72, né? O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os, dois a dois, à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. Olha que interessante, né? São coisas que às vezes a gente nem percebe, a gente lê o Evangelho e tal, e às vezes não percebe. Olha quanta gente Jesus treinou. Não é a primeira vez que ele está enviando os seus discípulos. Ele já tinha enviado um grupo, né, de dois em dois já, ele já havia enviado. Aí eles voltaram, passaram por, né, cada um pelas suas experiências, depois voltaram, né? E Jesus enviou mais 72, pelo que fala aqui. Já pensou? Olha que trabalho intenso de treinamento, de multiplicação de conhecimentos, de experiências que Jesus proporcionou, né? Um verdadeiro treinamento de uma equipe aí que depois realmente se responsabilizaria pela continuidade do trabalho de divulgação, tá? É muito significativo isso para a gente, porque você vê, nem Jesus, que é Jesus, se arvorou em fazer tudo sozinho. Por isso que a gente sabe que todos os trabalhos se apoiam na fraternidade. Nem Jesus, que é Jesus, se arvorou em fazer tudo sozinho.
Porque ele sabe que ele não faria tudo sozinho. Jesus não faria tudo sozinho. Não tem jeito de uma pessoa hoje fazer tudo sozinha nesse planeta inteiro, pessoal. E a grandeza dos espíritos amigos não pode ser medida pela capacidade de fazer tudo sozinho. Nós não podemos medir a grandeza das pessoas dessa forma, né? Jesus demonstrou a grandeza, você vai medir pela capacidade de construir uma equipe, a capacidade de treinar pessoas, de capacitar pessoas. Por isso que as nossas casas espíritas, elas têm que trabalhar para crescer. E não para ficar mantendo equipes lá fechadas, né? Nós temos que trabalhar para crescer, para florescer, materialmente, espiritualmente, moralmente, né? Ter cada vez mais trabalhos de todos os tipos, mais reuniões públicas, mais reuniões de desobsessão, mais reuniões de assistência. Né? Eu vejo às vezes a gente muito parado, muito assim, a necessidade só cresce. E as nossas casas espíritas, na maioria, muito estagnadas, muito fechadas, muito presas, né, a uma visão mais restrita. Sendo que o pensamento de Jesus é um pensamento expansivo, o pensamento de Kardec é um pensamento expansivo. Né? O nosso pensamento deveria ser também um pensamento de expandir o bem de todos os modos. Né? E às vezes a gente vê uma certa estagnação, né? E Jesus até falou aqui no próximo versículo, né? E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus já está até alertando, pessoal, a colheita é grande, né? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem para Deus, peçam que Deus envie, o Senhor da colheita, né? Que envie mais trabalhadores. Né? Então é nosso trabalho. Nosso trabalho devia ser o trabalho de acolher, né? O mais rápido possível transformarmos necessitados em trabalhadores. E não mantê-los necessitados indefinidamente, mas transformá-los de necessitados em trabalhadores. Aí como que nós vamos convertê-los dessa forma? Aí vai da habilidade de cada um, da capacidade de cada um de saber tratá-los, saber, né, ensinar, saber capacitar para, o mais rápido possível, passar da condição de necessitado para doador, de sofredor para beneficiador. Né? E nós temos condição de fazer isso. Né? Todos nós temos, todas as casas têm. Só precisam acreditar um pouco mais nisso, né? E trabalhar mais nesse sentido para multiplicar os trabalhadores da vinha, né? Os trabalhadores que vão trabalhar na colheita. Tá? Então, é algo que nós podemos fazer, né? E Jesus colocou, né? Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Mais uma grande lição para a gente, né? Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E Emmanuel até fala que quando Jesus disse isso, certamente ele não estava falando de pessoas frágeis, inseguras, e não. Né? Emmanuel até fala assim, certamente Jesus estava dizendo de cordeiros que fossem firmes, né? Que fossem destemidos, que fossem... Ele estabeleceu uma comparação entre as pessoas que possam ter boa vontade, as pessoas que possam ter intenção de amar, de ajudar, e aquelas, né, que ele chamou de lobos, aquelas que só estão à cata de vantagens, à cata de prestígio, à cata de poder, à cata de benefícios pessoais, e que não estão propriamente preocupados com a caridade ou com o amor, não, né? Então, assim, aí Emmanuel chama atenção, falou, certamente Jesus não estava falando de cordeiros que se entregassem inutilmente ou que fossem pessoas, né, descuidadas,
né? Até ingênuas, certamente que não, né? Mas pessoas firmes no seu propósito de ajudar, né? Então nós não podemos nos colocar, né, dentro da tarefa como cordeiros, nos deixar estraçalhar pelas circunstâncias. Temos que usar a oração, a vigilância, a determinação, a persistência, a confiança, o otimismo, para andarmos fortes, né? E encararmos, né? Encararmos as dificuldades de frente, né? Sem nos fragilizarmos nesse sentido, né? Outra coisa que, inclusive do versículo anterior, que a gente pode comentar, quando fala lá do a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Uma coisa que a gente tem observado, pessoal, uma coisa que a gente tem observado com bastante frequência, é que as casas, os grupos, frequentemente grupos que estão carecendo de trabalhadores, sistematicamente a gente observa é que a mentalidade das pessoas que cuidam das organizações não prioriza ou não facilita a aproximação de trabalhadores. Então, quando alguém começa a falar, porque a gente está com pouca gente, porque a gente não tem quem ajude, porque a gente não tem isso, não tem aquilo, porque o pessoal não valoriza, porque o pessoal quer mais ficar vendo TV do que pro centro, ficar na internet. Quando a pessoa começa essa conversa, você já pode saber que não é exatamente assim. Aliás, essa própria conversa pessimista, já derrotada, né? Esse derrotismo, isso aí já demonstra como é que a pessoa está lidando com o grupo, com a casa espírita, com os trabalhadores, né? E já até explica o porquê que tem pouca gente trabalhando, porquê que, né? Porque às vezes a mentalidade das pessoas é uma mentalidade mais fechada, que afasta inclusive os trabalhadores, dificulta os trabalhadores a se aproximarem. O modo, a concepção com que a gente imagina a casa espírita, com que a gente imagina o grupo, os trabalhos, muitas vezes é uma concepção equivocada que mais afasta os trabalhadores, não privilegia o modo como a gente está trabalhando doutrinariamente, o modo como a gente está trabalhando mediunicamente, o modo que a gente está trabalhando. Uma vez eu fui numa casa espírita, eu falei para você, eu fui numa casa espírita fazer era a segunda palestra da casa espírita, após a sua fundação, uma gracinha a casa espírita, eu cheguei lá, tinha 4 pessoas, né? Eu fiz a palestra lá, tal, eu gravei a palestra, bom, eu vou colocar no YouTube, aí esses 4 aqui vão multiplicar por 100, 200, 500, quanto sujeira querendo ver. Então, aí eu falo tal, né? Além, é claro, dos espíritos que estão ali vendo, né, a palestra e se beneficiando. Então, não tem importância. Mas, passados 5 anos, a pessoa me chamou de novo para fazer palestra. Tinha 2 pessoas para assistir a palestra. Por mais que a gente queira usar aquele coisa assim, porque nós estamos mais com espíritos do que encarnados, porque nós sabemos que está lotado aqui espiritualmente. Pessoal, em 5 anos, dá para você construir um agrupamento, dá para você construir uma equipe, dá para você... Um trabalho belíssimo, dá para se fazer em 5 anos. Né? Mas aí, quando a gente vai ver, é uma região de periferia, aí a pessoa não quer dar cesta básica, não quer fazer trabalho sabe, que aproxima as pessoas, que faz movimentar, que faz, né? Então aí a concepção, né, de que o trabalho ali não é para dar coisa material, mas numa região de sofrimento, uma região de dificuldade. Então nós temos que observar esses aspectos, né? Senão a gente acaba mais... Aí estava vazio o centro, né? Só tem cadeira. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não criar uma concepção de casa espírita e criar uma série de justificativas que venham apenas a tentar explicar ou justificar por que eu estou afastando as pessoas, por que eu não estou conseguindo montar um grupo, né? Eu tenho que olhar para as minhas concepções. O que eu estou produzindo? Né? Eu estou atraindo as pessoas?
né? Ou eu posso mudar o meu modo de lidar com o trabalho, com as pessoas e com tudo que está ao meu redor. Uma outra coisa que se usa muito é falar assim, não, porque aqui no nosso centro a gente prioriza a qualidade ao invés da quantidade. Ok, eu concordo até com essa frase, mas ela é muito usada para justificar o porquê que a gente está com tanta falta de trabalhador. É uma frase muito utilizada para a gente justificar o porquê que a gente está com tão pouca gente nos ajudando. Né? Aí a gente vem com essa do qualidade, às vezes não tem nem qualidade também. Né? Então, vamos analisar. Né? Por quê? Porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas eles podem ser multiplicados, né? Eles podem ser multiplicados à medida que eu vou abrindo a minha mente, à medida que eu vou ampliando o meu modo de pensar. A minha visão hoje é outra. Eu acho que há muita gente esperando para trabalhar. Há muito médium com boa capacidade de produzir. Há muita gente de boa vontade, muita gente amorosa esperando ser ativada para o bem. Né? Cabe aos líderes, aos dirigentes, às casas, aproveitar desse pessoal que tem uma grande capacidade de amar e só está esperando uma oportunidade. Tá? A minha visão, pelo menos hoje, é essa. Não é exatamente que tem poucos trabalhadores. Eu acho que o trabalho é grande, é imenso. Talvez em proporção ao tamanho do trabalho, realmente sejam poucos trabalhadores. Mas eu não sei. Eu creio que tem muito mais gente aí, né, podendo ajudar do que está sendo aproveitado. Né? Eu acho que nós temos que ativar mais o pessoal que pode ajudar. Né? Muito bem. Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. A gente entrou nesse 72, o episódio do 72, mas nós vamos continuar na semana que vem, tá? Para a gente não estender demais. E nós vamos entrar agora nos passes, que eu considero uma parte importante do trabalho, porque é uma parte onde nós saímos um pouco da questão racional, propriamente analítica, e a gente ativa um outro lado, um lado mais intuitivo, um lado mais amor, mais doação, né? Mais sentimento, que todos nós precisamos. Né? Então vamos aproveitar esse momento. Eu peço que quem quiser o passe, pode colocar eu quero o passe, né? Para que a gente possa citar nominalmente ou não, né? Eu quero o passe. E aí a gente vai fazer essa aplicação individual, tá? Lembrando, pessoal, novamente, que para o espírito não há distância. E todos nós estamos recebendo auxílio espiritual. Esse auxílio espiritual está aqui comigo neste momento, na equipe que me ajuda, que, né, sem ela também não seria possível fazer nada disso que a gente está fazendo. Está com vocês em cada casa conectada a nós neste momento. Está uma equipe, estão pessoas auxiliando. Vocês, os seus familiares, né, o ambiente. Por quê? Porque cada um que aqui está demonstrando boa vontade no sentido de aprender, de se melhorar, de superar dificuldades. Então está recebendo total apoio para isso. Tá? Então vamos ter fé, vamos acreditar nessa ajuda. Quem quiser sentar, pode sentar. Quem quiser deitar, pode deitar para a hora do passe. Não tem problema. Tá? O passe é uma energia que a gente recebe do alto, energias espirituais que se juntam a forças biomagnéticas nossas, dos encarnados, e não só a minha, mas de vocês, todos que podem ajudar, todos poderão ajudar no passe. Tá? Eu só vou ser um catalisador para essas energias, para as suas energias também, para que ajude os necessitados. Tá? Então se juntam as energias espirituais com as energias materiais, e aí nós temos a projeção dessas forças para aqueles que estão mais necessitados. Tá? Então nós vamos fazer uma prece, pedindo novamente a Jesus que nos abençoe, que nos envolva neste momento,
que possa envolver todos os lares aqui presentes, representados pelos irmãos que nos acompanham, também por aqueles, Senhor, que nós nem sabemos, mas que estão próximos a nós neste momento, ou até distantes, mas necessitados. E a tua misericórdia sabe encontrar aqueles que são os infortúnios ocultos, muitas vezes próximos ou distantes, mas que estão invisíveis aos nossos olhos, mas visíveis a ti. E tu sabes como ajudá-los, Senhor. Então que a luz do teu amor possa vibrar em nosso corpo, em nosso perispírito, nos nossos centros energéticos, nos meridianos de forças que nos alimentam, para que todos possamos projetar do nosso campo vital as forças vivificantes, as forças que possam auxiliar a quem esteja doente ou necessitado de equilíbrio emocional, mental e espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça sempre conosco. Que assim seja.